Bom, antes de começar, eu queria deixar vocês já cientes que essa reunião está sendo gravada, tá? A gente grava todas as reuniões dos fóruns para publicar depois no canal do YouTube da Secretaria, para quem não puder participar, depois assistir o que foi discutido, o que foi falado, tá? Então, a gente já está com os 3 vídeos dos primeiros 3 fóruns disponíveis no canal do YouTube da Secretaria. Só entrar lá e já vai estar os 3 dias que já se passaram, tá? Bom, então, bem-vindos aí ao Fórum Setorial de Cultura para discutir Aldir Blanc, para a gente falar sobre os temas e as modalidades de cinema e fotografia, tá? Bom, antes de eu começar minha apresentação, eu queria ver se a Jaque quer falar alguma coisa para abrir. Fica à vontade se você quiser falar, Jaque. Aqui é presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural, foi eleita nesse sábado. Boa tarde a todos. Obrigada, Regis. Fica meio repetitivo, né? Hoje já é o 4º dia, né? As pessoas são diferentes. E aí, é isso, vamos discutir, vamos pensar nas melhores formas, né, de preparar esses editais para todos os artistas da cidade serem contemplados, pensar nas melhores formas de que isso ocorra de forma imediata, né, como foi dito ontem. E é isso, estamos à disposição. Beleza. O Yuri, ele é conselheiro do Conselho de Cultura e representa a cadeira do audiovisual. Então, ele está aí representando o pessoal. Você quer falar alguma coisa para abrir, Yuri, ou não? Fica à vontade. Oi, Regis. Não, eu queria falar que é muito importante a gente ter esse espaço para discutir a produção também audiovisual da cidade, que já foi muito forte. A gente teve um êxodo aí em massa de muitos cineastas, o pessoal produzia muita coisa quando tinha os exercícios da fome aqui, né? Mas o pessoal todo acabou indo para outras cidades, então assim, seria importante a gente polarizar de novo, né? E trazer incentivo para as pessoas estarem mostrando seu trabalho autoral com cinema, com música, com o audiovisual, né? Então, acho muito importante a gente retomar esse papo e para fomentar essa produção. Eu acho que era algo que era muito legal de como o pessoal do audiovisual sempre foi muito unido aqui em Porto. O Tomazinho, o Marcelo Vieira, o pessoal assim sempre muito presente. E hoje eu estou com animação, né, produzindo ainda algumas obras em animação. E seria legal, as últimas oficinas também que a gente teve do Pontos Mis, foi muito legal, esse tipo de coisa incentiva bastante o pessoal a pegar uma câmera na mão e fazer, porque assim, hoje a gente tem a tecnologia nas nossas mãos e produzir conteúdo audiovisual já não é mais uma coisa de profissional. Hoje todo mundo produz conteúdo audiovisual. Se você for perceber as redes sociais, todo mundo está sempre se comunicando através de vídeo. Então, acho que a gente pode pensar em formas de ajudar as pessoas a produzirem com mais qualidade, produzirem de forma mais profissional. É isso. Legal. Obrigado, Yuri. Valeu. Tô dando risada na moto que passou aí de novo. Bom, também para registrar aqui a presença do Vinícius Carlos da Silva, que ele é chefe de seção de preservação do patrimônio histórico e cultural. Boa tarde. Também representa essa seção no Conselho Municipal de Cultura. E o Renês também está aí representando a cadeira de Culturas Populares e Tradicionais do Conselho Municipal, né? Boa tarde aí para o Du, né? Du é nossa sociedade civil, e nem tanto sociedade civil, porque ele é concursado, mas na área ele né? Não atua isso no poder público. Bom, gente, então eu vou começar aqui para a gente ir mais rápido. Eu acho que quase todo mundo viu essa apresentação, só o Du que não.
Eu vou apresentar rapidinho para ele entender mais ou menos como funciona a lei, e aí depois a gente começa a discussão, tá? Então, o Yuri também não viu, né? É o primeiro, o Yuri está participando, é verdade. Me falem aí se vocês estão conseguindo ver. Espera aí. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, gente, então esses são os fóruns setoriais aí de cultura. Hoje a gente está falando sobre cinema e fotografia, né? O foco principal dessas discussões é a gente tratar sobre a Lei 14.017, que é a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né? Então, o antigo PL 1075, que foi o projeto de lei 1075 no Congresso, passou pelo Congresso, na Câmara e no Senado, e também foi a sanção do presidente, tá? O presidente só vetou uma parte da lei, que era o prazo para os repasses aos municípios e aos estados. Então, era o prazo de 15 dias no projeto, e agora na lei não tem prazo, tá? Por isso que a gente ainda não recebeu os recursos. Então, a lei ela tem 3 eixos principais. Quais são? Eixo 1, de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Eixo 2, auxílio emergencial para espaços culturais. Eixo 3, para a produção de editais. Bom, o primeiro, eixo 1, é para trabalhadores da cultura individuais. Então, a pessoa que trabalha com arte, que trabalha com cultura e que faz toda aí parte da cadeia produtiva da cultura. Como assim? Então, o cara que mexe com som, que tem técnico de som, o figurinista, o roteirista, todo mundo que faz parte da cadeia produtiva e também que faz parte não necessariamente do palco, né? O artista mesmo, mas todo mundo que faz parte do processo de criação de um espetáculo ou de feiras, de eventos e tudo mais. E aí o auxílio emergencial para espaços culturais, que está previsto aí no artigo 8 da lei, que descreve todos os espaços culturais que podem receber o seu auxílio, né? E aí a gente tem, para o dia de hoje, nós temos cineclubes, também pode receber, e estúdios de fotografia. Esses 2 espaços culturais podem receber recursos da Lei Aldir Blanc para sobrevivência, tá? E o terceiro eixo é a produção de editais para contratação de serviços da área da cultura, certo? Bom, requisitos para receber a renda emergencial: terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural nos últimos 24 meses, imediatamente anteriores à data da publicação desta lei. Isso quer dizer 30 de junho para trás, tá? Que foi quando foi sancionado. Comprovada. E atuação de forma documental ou autodeclaratória. 2. Não ter emprego formal ativo. 3. Não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o programa Bolsa Família. 4. Terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o que for maior. 5. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.557,70. Isso é a renda declarada, tá? 6. Estarem inscritos com a respectiva homologação de inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1 do artigo 7º desta lei, que aí são os cadastros municipais, estaduais e federais. 7. Não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que é o auxílio emergencial que o governo federal está dando para todo mundo que se inscreve, óbvio, né? Auxílio emergencial para espaços culturais, artigo 7º. O subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei terá o valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. Tá? Então, isso quem vai definir é o gestor local, quanto os espaços vão receber. Provavelmente vai ser por comprovação de custos. Então, aí os espaços culturais provavelmente vão ter que passar para o poder público os custos que ele tem para manter o espaço aberto, tá bom? Por exemplo, energia, água, internet e aluguel.
Os espaços culturais e artísticos deverão estar cadastrados em dispositivos municipais, estaduais ou federais, que são os cadastros que a gente falou no slide anterior. Recursos para Porto Ferreira, R$ 411 mil é o total de recursos que Porto Ferreira vai receber para a Lei Aldir Blanc, através da Lei Aldir Blanc. E 80% desses recursos tem que ser gastos com o eixo 1 e 2, que é auxílio emergencial individual e para espaços, e 20% é o mínimo de recursos que tem que ser gastos para a produção de editais, certo? Então, já vou explicar isso para vocês. Essa é a provocação que eu quero deixar para hoje, como os recursos podem ser destinados aos setores de fotografia e cinema. Beleza? Bom, eu vou voltar aqui agora, apresentação, vou sair para vocês me verem, né? Todo mundo me vê agora? Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, nesses 3 eixos, na lei fala que cada ente federado, o que é ente federado? Município, estado, tá? e município e estado, basicamente, nesse caso da lei. Cada ente federado tem que cumprir os 3 eixos dentro do seu território. Então, se a gente for levar ao pé da letra a lei, Porto Ferreira tem que cumprir o eixo 1, eixo 2, eixo 3, com as pessoas que moram aqui. Porém, nossa secretaria, a gente vem participando dos fóruns nacionais, das reuniões estaduais com dirigentes, inclusive com a presença do secretário estadual de Cultura, que é o Sérgio Saleitão, e eles tinham se comprometido a fazer o eixo 1 para o estado inteiro. O que isso quer dizer? Que o pagamento para auxílio emergencial individual para o artista e todos os trabalhadores da cultura seria feito pelo Estado. Então, o Estado seria responsável por isso, e os municípios seriam responsáveis pelo eixo 2 e 3, que é auxílio emergencial para espaço e a produção de editais. Isso quer dizer o quê? Como lá na lei fala que 80% é o máximo de recursos que eu posso gastar com auxílio, e 20% é o mínimo a produção de editais, se o município fica sem fazer o eixo 1, ele vai economizar nos 80%. Então, eu posso gastar mais para a produção de editais, nos 20%, e aí esses 20% pode subir para 30%, 40%, 50%, e os 80% dos auxílios vai diminuir de 70%, 60% até 50%. Porém, nesta última terça, nós fazemos parte de um grupo de dirigentes nacionais, né, do Brasil inteiro, e a gente sabe aí de todas as informações das reuniões no Ministério do Turismo, que é onde a pasta da cultura está incluída hoje em dia. E terça-feira nós tivemos aí a informação que o Ministério do Turismo, que ainda não lançou a regulamentação, tá? Isso é importante a gente saber, a regulamentação federal da lei ainda não saiu, e é por isso que o município ainda não regulamentou a lei. Então, a gente está seguindo aí todas as orientações e aguardando o decreto federal para depois a gente regulamentar o nosso território, a nossa realidade. Como ainda não saiu o decreto oficial, está sendo discutido, nessas discussões, o Ministério do Turismo tem a intenção de colocar o eixo 1 e 2 para os estados. Então, se o governo federal regulamentar dessa forma, o município só vai ficar responsável pelo eixo 3, que é a produção de editais. O que a gente não sabe ainda é se isso vai se oficializar, porque nós não achamos isso interessante, tá? No grupo de dirigentes. Achamos interessante o município ficar responsável pelo auxílio aos espaços, porque a gente sabe a realidade dos espaços, sabe quem são os espaços, aqueles que não têm acesso à internet, não vão conseguir fazer o cadastro. Então, eu acho que é coerente que o município fica com o eixo 2 e 3. Se o governo federal regulamentar que os estados vão ficar com o eixo 1 e 2, a gente não sabe ainda como vai ficar a divisão de recursos. Pode ser que, por exemplo, os 80% que viria para o município vá para o estado fazer aí o eixo 1 e 2. E o município fique só com os 20% para a produção de editais. Isso também é ruim porque, dependendo do município,
nós podemos gastar menos que 80% para auxílio, dependendo de quantos espaços culturais e de quanto eles vão solicitar, e poder gastar mais na produção de editais, né? E se o governo federal fazer essa regulamentação, isso fica impossibilitado. Então, por isso que a gente está batendo aí nessa tecla de o município ficar com o eixo 2 e eixo 3. Bom, outra coisa antes de eu deixar aberto para vocês, se vocês quiserem já se inscrever para falar, pode se inscrever aí no chat, tá? Colocar o nome e a gente vai chamando por ordem de inscrição. Bom, deixa eu arrumar um negócio aqui. Outra coisa que eu ia falar para vocês, importante, a Lei Aldir Blanc, gente, é uma lei emergencial, tá? Então, os recursos são para emergências, certo? Então, vou já eliminar algumas dúvidas. Eu tenho espaço cultural, eu posso comprar computador, investir em equipamento, investir em reforma? Não pode, tá? O auxílio emergencial para espaços culturais é exatamente para o espaço sobreviver nesse período, tá? Vamos imaginar que a gente está em guerra e que agora o importante é sobreviver, né? Então, os recursos são exatamente para o espaço não fechar e se manter para quando essa epidemia acabar e conseguir tocar os trabalhos, tá? O espaço cultural e o artista que recebe o auxílio tem que cumprir contrapartida. O auxílio emergencial para os artistas e trabalhadores da cultura não tem contrapartida prevista, tá? Agora, os espaços culturais, sim, eles precisam cumprir aí uma contrapartida para a sociedade. Então, como que seria isso? Os espaços que receberem auxílio, depois que a pandemia acabar e as atividades presenciais voltarem, ficam obrigados a realizar aí atividades culturais da sua modalidade, óbvio, nas escolas ou espaços públicos. Então, se eu tenho uma escola de música e recebi o auxílio emergencial para o meu espaço, eu vou ter que depois fazer apresentações musicais em escolas, em praças, o poder público que vai definir, tá? Que mais que eu posso dizer para ficar mais fácil para vocês? Os editais, gente, o que são editais? São programas de contratação de serviços, nesse caso, na área da cultura. Então, como que seria? Na área de cinema e fotografia, por exemplo. Eu posso fazer um edital, por exemplo, de mostra de cinema, virtual de cinema, por exemplo. Posso fazer um edital de oficinas formativas para fotografia e para cinema. Então, aí o fotógrafo vai dar uma oficina online de determinado assunto dentro da fotografia. O cineasta vai dar uma oficina sobre produção de roteiro, ou produção de fotografia no cinema mesmo, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente pode fazer também uma exposição virtual de fotos, por exemplo. O artista faz as fotos originais, autorais, quer dizer, publica essas fotos nas redes sociais e depois faz um bate-papo explicando sobre aquelas fotos, como que foi o processo de produção dessas obras e tudo mais. Isso também pode ser feito. Também pode ser feita aí a produção de um curta, por exemplo, edital para a produção de curtas-metragens, né? Lembrando que a lei e os editais, gente, primeiro a gente tem que atingir as pessoas que estão sem trabalho. Então, por exemplo, a prioridade é a gente atingir os fotógrafos e os cineastas e todo mundo que trabalha nessas áreas que vivem disso e que estão sem trabalho. Então, por isso que é importante as pessoas fazerem um mapeamento do setor cultural. Se inscrever lá para a gente saber quem é essas pessoas e também ter uma noção de quantas pessoas aí estão sobrevivendo disso e quantas pessoas estão passando por momentos difíceis porque estão sem trabalho nesse momento, tá? Bom, eu acho que era mais ou menos isso. Se faltou alguma coisa aí, vocês vão me perguntando e a gente vai alinhando, tá? Todo dia eu faço uma apresentação diferente, porque é tudo na hora, né? Mas aí vocês podem me perguntar e a gente vai conversando. Bom, vocês podem fazer as inscrições aí para falar e tirar as suas dúvidas
quanto a tudo que eu falei. E a intenção aqui agora é vocês darem a sugestão de vocês para a produção dos editais. Então, esses fóruns são para a gente fazer a apresentação breve da lei, para vocês entenderem, e também para vocês darem aí as sugestões de como isso pode ser feito na elaboração dos editais, tá? Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Bruno. Bruno, fala com a gente aí, é melhor, tá aí todo mundo te ouve. Seu microfone está desligado. Está desligado ainda seu microfone. Você está no celular, é só clicar na tela e apertar no ícone do microfone aí que ele libera. Ele deve estar vermelho aí para você, o ícone. Não? Às vezes ele dá um problema assim mesmo, viu? Tenta sair e entrar de novo da sala, que aí acho que ele volta. Enquanto o Bruno vai arrumando lá, eu vou chamar a Jaque, que a Jaque quer falar. Colocou o nome aqui. Pode falar, Jaque. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu tô vendo que 2 amigos meus entraram aqui, tô muito contente, a Lisandra e o Thiago. E aí eu queria fazer algumas perguntas relacionadas à fotografia para você tirar essas dúvidas, por favor. Eu acho que a ideia que você falou... Jaque, a gente não está te ouvindo. E agora? Agora sim. A ideia das oficinas da fotografia, eu acho genial, assim. A gente não está te ouvindo ainda, Jaque. Meu Deus, e agora? Tá me ouvindo, gente? Agora sim. Fazer oficinas para explicar pontos de iluminação, edição. Eu acredito que seja muito interessante. Nossa, o Bruno veio com uma tempestade. E aí, mano, Ele tá na praia, gente. Ele tá na praia. Então, e aí eu queria pensar, eu sei que realmente o recurso precisa ser imediato, né? A gente precisa pensar em ações e soluções imediatas. Aí eu tô pensando aqui, vou dar um exemplo. Eu sou escritora e eu tenho aqui 10 poemas escritos sobre mulheres, e a Lisandra tem lá 10 fotografias de mulheres de ensaio que ela fez, e aí eu vi um produto e junto com uma terceira pessoa, que seria o Bruno da Ira, e aí a gente conseguir fazer um livrinho com essa temática. Seria possível? Porque já são coisas que já estariam prontas, né? A fotografia, o texto escrito, e aí é só fazer o livrinho. Beleza. O Bruno, já faz a sua pergunta, eu já respondo as duas, pode ser? Pode ser. Então vai. E aí, galera, tá chegando o áudio aí pra vocês agora? Agora sim. Tá chegando o áudio, a bateria. Então, como que a gente tem bastante bandas aqui na cidade, não sei se caberia produções de videoclipe para essas bandas aí para ajudar no seus canal, né, pela internet, como que não tá tendo show nem nada, às vezes trazendo visibilidade para essas bandas via internet para seus canais, aumentar inscritos, aí seria uma forma de ajuda também, né? Beleza. Vou responder as duas, tá? Bom, primeiro eu vou responder da Jaque. Como a gente tinha discutido já nos outros fóruns também, tem a possibilidade sim da gente fazer uma junção aí das modalidades, né? Então, por exemplo, fazer o que você falou, fotografia, literatura e artes plásticas aí, que seria o desenho, né? No caso.
Mas é o que eu falei ontem também. Essa problemática é da velocidade desse processo ser feito, né? Esse processo criativo, esse processo de construção dessa obra, entendeu? Isso a gente sabe que demora para ser feito. Então, se a gente tem pessoas que precisam do dinheiro hoje, e ainda tem o processo aí de recebimento desses recursos, a publicação dos editais, que é depois só que o recurso for recebido, a gente fica nessa dúvida, né? Mas é possível, se a gente for, todo mundo falar, não, a gente quer fazer uma produção de todo mundo junto, a gente faz. A minha preocupação é a seguinte, o poder público lançar os editais e aí a gente não conseguir fazer esse trabalho conjunto, tá? Então, esse trabalho conjunto tem que ter o engajamento de todo mundo aí para a gente conseguir fazer, né? E lembrando que isso tem que partir de vocês, não é o poder público que vai fazer. É óbvio que a gente vai estar lá para dar a força e a ajuda necessária. Mas essa produção de uma obra, e principalmente uma produção com várias modalidades, os artistas têm que fazer e aí organizar essa produção, falar, olha, é a parte da artes plásticas, agora é o audiovisual, agora é literatura, ou fazer reuniões, entendeu? Então, a minha preocupação é só essa, lançar edital e a gente não conseguir contemplar. Mas é possível. Agora, do Bruno, também é possível a gente lançar edital de produção de videoclipes, tá? Lança no audiovisual, acho que encaixa perfeitamente esse edital de videoclipe, de produção de videoclipe para a banda, né? E nesse caso, a gente vai colocar para o audiovisual e não para a música, tá? Porque aí a música... a área da música é outra coisa, né? Não é a produção de clipe. É lógico que vai estar envolvido, porque é a banda tocando, mas não são os músicos que vão produzir o videoclipe, sim as pessoas que trabalham no audiovisual. E é isso, acho que respondi, né? Ou não? Beleza. Mais alguém quer falar? Perguntar alguma coisa? A ideia é a gente conversar, gente. Vocês aí trazerem as dúvidas. Pode ser qualquer dúvida, tá? Eu posso filmar meu cachorro aqui no fundo de casa? Qualquer dúvida mesmo que a gente responde. Não precisa ficar com vergonha. Ô, Regis. Oi. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pergunta. Tá. Porque assim, o que eu percebo, os artistas, ou às vezes a população, todo mundo não tem às vezes nem ideia de como bolar um edital, de como fazer, ou de como viabilizar isso. A minha pergunta é se a Secretaria de Cultura ou a Prefeitura vai disponibilizar alguma assessoria nessa área para o artista, ou para o fotógrafo, ou para a pessoa que estiver tentando conseguir esse benefício para realizar o seu trabalho? Yuri, a gente não tem assessoria de projetos na cultura, tá? E eu acho que a secretaria também não tem quadro suficiente para atender todos os artistas. Eu falo para você, gente, desliga o microfone aí, porque senão eu não consigo me concentrar aqui. Isso. O que a gente precisa fazer é lógico que a secretaria vai estar lá para auxiliar, tirar as dúvidas, olha, como eu faço isso, como eu faço aquilo. O que a gente não tem possibilidade é de fazer o projeto. Então, escrever essas coisas a gente não tem possibilidade de fazer, porque a demanda de serviço já é muito grande para a gente conseguir atender todas as demandas de serviço, né? Então, peraí que eu vou permitir mais um aqui. Então, a gente não tem como fazer essa assessoria de produção. É por isso que eu falei. Essa produção do projeto é que me preocupa, sabe? Por isso que se a gente fizer um projeto muito complexo, isso vai acabar dificultando, né? Então, eu falar alguma coisa e já me esqueci aqui. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, amanhã a gente tem o Fórum Setorial para a Produção Cultural. Se a gente tiver alguém da produção cultural em Porto, a gente pode, por exemplo, fazer, eu falei isso ontem também,
Esses projetos maiores, que aí precisa aí dessa participação de várias modalidades, a gente pode fazer um edital de produção cultural. E não aí na audiovisual, não na literatura, e nem na música, nem na dança. Eu faço um edital de produção de espetáculo tal que vai precisar de literatura, dança e assim vai. E aí a pessoa que ganhar o edital, que é a pessoa da área de produção cultural, ela vai ter a responsabilidade de produzir e organizar esses artistas. Esse eu acho que é o melhor caminho, tá? E normalmente, quando a gente faz PROAC, esse tipo de coisa, a gente tem uma pessoa só responsável pela produção. O artista, ele fica só preocupado em fazer a sua parte na sua modalidade artística. Então, se eu sou músico, eu vou ficar preocupado em fazer a música aqui, compor, tocar, fazer os shows. Se você é escritor, você só vai ficar preocupado em fazer o roteiro, em fazer a letra, esse tipo de coisa. E o cara da produção, ele vai organizar todo mundo para que isso se transforme lá na frente no objeto do edital. Então, o ideal para a gente fazer esse tipo de edital de espetáculo conjunto, de obra conjunta, é a gente ter alguém da produção cultural amanhã participando, para a gente saber que tem alguém da produção, e a gente lançar editais de produção. Então a gente chama edital de produção de espetáculo de dança, um edital de produção de curta-metragem, por exemplo, ele vai produzir tudo isso, vai falar com os atores, vai falar com o roteirista, vai falar com o diretor, e ele vai organizar. Não vai ficar tudo em cima do diretor, por exemplo. Porque normalmente, quando faz curta-metragem independente, o diretor fica muito louco, né? Porque é ele que tem que fazer tudo. Ele convida os artistas, faz o roteiro, faz a trilha sonora, e quando eu falo faz, é organizar, né? Se a gente tem uma produção para isso, fica muito mais fácil, e a gente consegue aí atingir os trabalhadores da produção cultural e de outras modalidades. A minha visão para facilitar isso e atingir o objetivo da lei é essa. Agora, se for coisas mais simples, como exposição de fotografia virtual ou uma oficina formativa, aí sim é a pessoa que vai fazer. Né? Já que você quer falar, né? Pode falar. Eu queria ouvir da Lisandra e do Thiago, que trabalham com fotografia. Ai, gente, o homem tá colocando um portão aqui. Tá fazendo barulho? Não. Então tá bom. Eu queria ouvir da Lisandra e do Thiago o que eles pensam sobre isso, sobre essas oficinas, né, online aí de fotografia, o que a gente poderia pensar junto, o que eles, como fotógrafos, poderiam oferecer para a sociedade civil, aí, para o público, no geral. Claro, né, que tem que ser pelas plataformas digitais mesmo, porque eu estou pensando aqui em formas para tentar ajudar, em soluções, mas eu acredito que tem que ser eles mesmo, para ver essa disposição toda, né? Oli, você não quer falar? Thiago? O legal é que a Jaque, ela obriga as pessoas a falar, né? Mas tudo bem. Então, dá para me ouvir? Dá sim, pode falar, Lisandra. Queria falar, eu não queria não, né? Mas acho que a Jaque meio que me obrigou, né? O Thiago vai ter que falar depois. Então, eu não sei muito bem o que pensar, porque eu acho que eu ia precisar de um tempo para pensar em alguma coisa, porque eu nunca fiz isso antes. E faz pouco tempo que eu trabalho com fotografia, né? Faz 2 anos, só que... Aliás, 2 anos que eu comecei a levar a sério. Mas nesse meio tempo, várias vezes eu abandonei e voltei, né? Então, eu realmente, por enquanto, nesse momento, eu não sei muito bem o que pensar. Legal, obrigado, Lisandra. Thiago, você quer contribuir com alguma coisa? Não precisa falar também se não quiser, tá? Fica à vontade aí, é bem free. Opa, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza, então, como a Lisandra disse, eu tô meio por fora, na verdade. Eu fui saber disso ontem, que a Jaque falou comigo, mas aí a gente pode estar conversando e ver como vai fazer. Eu também nunca fiz algo parecido, mas é uma ideia legal. Aí a gente tem que estar conversando certinho, ó, ver as ideias que tem para fazer e é isso aí. Beleza, obrigado. O Renê deixou uma pergunta aqui.
O Renês, isso, a secretaria que vai produzir os editais. O que o Yuri perguntou é na hora da inscrição do artista em se inscrever depois do do edital ser publicado. Juntei edital com publicar, ficou publical. Depois que o edital ser publicado, como que os artistas vão fazer para se inscrever, entendeu? Essa era a pergunta. Mas é a secretaria que vai produzir, vai escrever os editais, vai fazer a regulamentação e tudo mais, tá? Bom, nessas duas áreas, gente, eu vou trazer aqui a proposta e vocês vão falando, tá? Na fotografia, o que eu pensei? Eu pensei em 3 coisas. Primeiro, a produção de obras, que seriam as fotografias, para publicação. É tipo uma amostra online das fotografias. A gente faz uma exposição online, aí publica, e aí no texto a gente explica o que é. E nessa publicação já vai ter um link para uma apresentação ao vivo do artista, para ele falar sobre o processo criativo dessas fotos. Então, esse é um tipo de edital para fotografia. O outro tipo de edital, aí seriam as oficinas formativas, né? Então, aí a pessoa vai, dentro do mundo da fotografia, vai fazer uma oficina de alguma coisa. Então, eu vou fazer uma oficina de iluminação. Vou fazer uma oficina de cenário, de local, não sei. Eu não sou da área, tá, gente? Posso estar falando besteira. Mas o que eu quero dizer é, dentro da fotografia, eu fazer algumas oficinas relacionadas à área. Também online, pode ser pelo Google Meet, como a gente está fazendo aqui, as pessoas se inscrevem e aí o oficineiro fala diretamente com as pessoas, né? Ou pode ser uma transmissão ao vivo, isso também é o de menos, dá para a gente resolver depois. E aí o terceiro seria fazer essa produção integrada entre as áreas, né? Aí a fotografia vai participar junto com o cinema ou junto com outro espetáculo aí para a produção de uma coisa maior com mais modalidades. A área do cinema, eu pensei também... Yuri, só vou terminar de falar e você já pergunta. Na área do cinema, eu pensei também em oficinas formativas. Então, na área do cinema pode ter oficina aí de roteiro, oficina de direção, oficina de produção de documentário, produção de curta-metragem, produção de longa-metragem. Isso é uma infinidade de coisas, né? Oficina formativa, para quem é da área, dá para escolher vários temas e discorrer desses temas, né? E também pensei em mostra virtual, a gente publica o curta-metragem, isso aí seria mais rápido, porque a gente pode publicar já, colocar como curtas já existentes ou curtas em produção. Então, se o cara já tem um curta, ele pode se inscrever, a gente faz uma mostra virtual desse curta, as pessoas assistem, e depois ele faz um bate-papo com as pessoas que assistiram. E o terceiro é a produção de um curta-metragem. Longa-metragem, gente, eu nem vou colocar, porque a produção é um negócio absurdo e a gente não tem recurso e nem tempo para fazer isso. Então, aí a produção de curtas-metragens ou mini-docs, por exemplo, a gente consegue fazer. Então, são esses 3 pontos que eu pensei para fotografia e cinema. Não sei o que vocês acham, podem dar sugestão. Não dá certo isso, Regis, dá certo, eu preciso saber isso de vocês, porque são vocês que vão utilizar desses recursos, tá? Pode fazer a pergunta, Yuri. Oi, Regis, tá me ouvindo? Sim. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Em relação, vamos dizer, se a gente está falando de um profissional, que ele vai fazer ele pode estar oferecendo um curso ou uma oficina sobre a área que ele atua, certo? Se ele é fotógrafo, ele pode estar sobre iluminação ou sobre cenários. Vamos dizer que ele escolhe ali algum tema. As minhas 2 perguntas elas são relacionadas a isso. O profissional, ele pode estar fazendo esse fotógrafo ele pode estar fazendo um curso, uma oficina para fotógrafos, ou isso tem que ser para a população em geral? Ou seja, se ele for entrar numa técnica, é necessário que seja algo específico, ou seja, não complica se for algo muito só para a área? Porque eu vejo as oficinas do Pontos Vis, por exemplo, elas são técnicas, só que qualquer
pessoa da população que queira participar, ela vai sair de lá aprendendo alguma coisa. Agora, vamos dizer, às vezes uma oficina de iluminação muito técnica, ou de fotografia de produto, disso, daquilo, talvez só uma parcela muito pequena da população vai poder aproveitar disso. E a outra pergunta é em relação à técnica, porque eu sei que tem muitos profissionais que eles são autodidatas. Então, eles desenvolvem uma técnica pela experiência dele, não muito... Às vezes ele não tem um título acadêmico aquilo que ele está ensinando. Tem um impedimento em cima disso ou não? A pessoa ela pode passar uma técnica de alguma experiência que ela teve, de algo assim. Ô Yuri, vamos lá. Primeira pergunta. No caso do público que vai ser atingido, é a secretaria que vai decidir. Então, por exemplo, se eu ver que tem muita gente procurando uma coisa mais técnica, focada, aí a gente abre só para fotógrafos. Se a gente vê que tem muita gente que é amador e que está interessado, a gente abre para a população. Não tem uma exigência. Vai ser só para fotógrafo. Não. A oficina pode ser para a população inteira, assim como pontos MIS. Vai depender do projeto que a pessoa vai apresentar. Então, por exemplo, no edital, eu acredito que no edital não vai ter específico assim, oficina para o nicho, fotógrafo. Entendeu? Aí vai do fotógrafo falar assim para mim, olha, minha oficina, ela é voltada só para fotógrafos. A minha oficina, ela é voltada para todo mundo, para a população. Minha oficina é só para criança, entendeu? Isso não vai ter impedimento, tá? Sobre a questão da formação, também não tem impedimento. Também não tem. A única coisa que pode ser que tenha nos editais são aí os quesitos para ser selecionado. Então, por exemplo, se a gente tiver 10 projetos para o mesmo objeto do edital, aí a gente vai ter que ter algumas coisas para selecionar. Então, pode ser que nessas coisas de seleção tenha formação da pessoa, mas não tem nada definido ainda. Pode ser que não tenha também, tá? Isso aí vai depender do que o jurídico falar e o que a divisão de licitação e contratos falar para a gente na hora de produzir esses editais. Eu acredito que, principalmente a área da cultura, ela não se apega tanto à formação, ela se apega mais ao tempo de trabalho. Então, numa experiência aí de editais, as coisas que mais ganham ponto em editais de cultura é o tempo de trabalho da pessoa. Então, se a pessoa aí tem 10 anos e a outra tem 1 ano, a de 10 anos, nesse quesito, vai passar. Mas tem outros quesitos, tem o quesito de criatividade, do projeto, coerência do projeto e várias coisas. Não é só isso, não, tá? Fala, Eduardo. Então, tá me ouvindo? Sim. A minha dúvida é o seguinte, tipo, o objetivo desse auxílio em si é mais para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento, né? Tipo, seja, no caso agora, em específico desse dia, tanto os fotógrafos, tanto os produtores audiovisuais. Por exemplo, como que isso... Eu não sei, estou tentando ver como que eu vou elaborar a pergunta. Como que eu, por exemplo, eu não poderia participar, porque não estou nos requisitos, no quesito, estou trabalhando, não posso participar, mas assim, como que poderia, sei lá, fazer alguma coisa para com que eu, sei lá, pudesse ajudar as pessoas? Por exemplo, isso eu poderia fazer. Eu não posso me inscrever, coisa assim, mas eu poderia, tipo, ajudar as pessoas que precisam. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? Como que a gente poderia, tipo, fazer alguma coisa assim? Que seja no quesito de produzir um videoclipe, alguma coisa assim, ou seja, como que a gente faria para criar os editais, mesmo, sei lá, sem saber totalmente quem está precisando? Porque às vezes, tipo, que nem o Bruno falou, a banda está precisando, às vezes, nesse momento, criar um videoclipe, beleza, mas às vezes, tipo, como que a gente vai criar uma oficina, alguma coisa assim, às vezes, só para ajudar realmente as pessoas, mas, por exemplo, sem eu, por exemplo, eu não posso me inscrever. É isso que eu queria dizer. Eu quero saber como que podemos criar alguma coisa assim,
mesmo sem eu estar podendo criar isso, entendeu? Não sei se eu entendi, mas eu vou ficou tentar responder. confuso. Vou tentar responder. Ó, a ideia dos editais e desses fóruns é exatamente a gente entender o público que vai precisar do auxílio, mas não é do auxílio, porque edital não é auxílio. Edital é você prestar o serviço. Você não tá recebendo nada. Você está trocando a sua força de trabalho pelos recursos que a prefeitura vai pagar. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que no início a gente tem que pensar principalmente nas pessoas que dependem disso para viver. Certo? É isso, tá? Boa noite, Alexandre, acabou de entrar aí, conselheiro do Conselho de Cultura também. Então, por exemplo, o que você falou, ó, eu sou servidor público, não posso participar dos editais. Uma por questões burocráticas, você realmente não pode, né, porque você é servidor público. E outra por questões éticas, né? Eu já tenho meu salário, eu não preciso do dinheiro agora, as pessoas precisam mais que eu. Isso não impede você de participar do projeto. Você pode participar do projeto do videoclipe, por exemplo. A pessoa que vai ganhar o edital, ela vai receber o dinheiro, né? E pelo trabalho dela. Mas nada impede, por exemplo, dela pedir ajuda de alguém e esse alguém ajudar sem receber os recursos, né? Aí é óbvio, se a pessoa que recebeu, não, eu vou pagar você, e ela pagar você, aí é ela que está remunerando você porque ela pediu, mas assim, a prefeitura, ela vai produzir os editais para que as pessoas participem. E quem vai participar? Quem está apto a participar, tá? Então, se você não está apto a participar, seja por burocracia ou porque você realmente não quer, porque você já tem um trabalho, você pode sim ajudar a pessoa que ganhou, por exemplo. Então, o produtor cultural ganhou lá o espetáculo de dança e está precisando de alguém para auxiliar na fotografia e os outros fotógrafos estão todos trabalhando e não conseguem. Você pode participar do projeto, entendeu? Mas nesse caso principalmente sem receber os recursos, né? É isso. Não sei se eu respondi, porque sua pergunta foi confusa, mas foi o que eu entendi. Sim. Posso só complementar com uma coisa? Que assim, é que o meu medo também por exemplo, terem poucas inscrições das pessoas, sabe? Por causa disso, porque, sei lá, às vezes grande parte das pessoas não vai estar apta, digamos assim. Tudo bem que aí depois a gente tem a modalidade de fazer, não pelas pessoas em si, fazer o projeto em geral, né? Mas o meu maior medo é mais isso, sabe? As pessoas acabarem não criando as coisas, não, entendeu? É mais por causa disso. Eu queria saber se tinha mais alguma forma da gente conseguir criar para depois as pessoas participarem, entendeu? Mais ou menos isso. Você está querendo dizer, você está querendo induzir o secretário de Cultura a falar que você pode burlar o sistema, né? É isso que você quer. Viu? Não, não é bem isso. Não, eu tô brincando, eu entendi a sua pergunta. Só para descontrair. Bom, é isso. Então, mas assim, por exemplo, eu vou te responder uma coisa. Você falou uma coisa importante. Mas e se não tiver pessoas aptas a receber na fotografia, por exemplo? Se todo mundo da fotografia já está trabalhando e já ninguém está passando necessidade. Então eu vou pegar e vou investir mais na modalidade que está precisando mais, entende? Porque assim, ó, esses recursos, é isso que eu queria que vocês entendessem. Esses recursos, eles não são recursos assim, eu vou investir porque precisa. A gente precisa investir em todas as áreas para a gente ter política pública para todas as áreas. Mas nesse caso, a gente precisa investir mais nas modalidades que estão mais afetadas. Então, por exemplo, se na música eu tenho mais gente que está precisando agora, porque está sem serviço, eu vou investir mais esse dinheiro na música do que na fotografia. Entende? Então, é mais uma questão aí da gente saber, entender o nosso território e quem são as pessoas de qual modalidade que está precisando mais agora. Então, se a gente entender que a fotografia está precisando menos, a gente vai sim investir, óbvio, nos editais, mas não tanto quanto outras modalidades que tem mais gente, entendeu? A ideia é essa. Renês.
Gostei dessa questão da indução aí, achei ela muito interessante, foi bem criativa. Mas o que eu entendi, acho que o que o Lu está querendo dizer, é que seria na questão de orientação das pessoas, orientar as pessoas de como participar, né? Pelo menos foi o que eu entendi. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, que o Estado, ele é um grande canalizador de recursos, né? E aquele dirigente que quer uma participação maior nos recursos oriundos da captação de impostos e pede alguma coisa em contrapartida num momento de crise como esse, ele faz um trabalho bom. A gente vê aí que é uma parcela muito pouca de recursos para a cultura, embora seja uma grande vitória das pessoas que participaram desse processo. Isso aí a gente tem que ver esse contraponto aí, né? Foi uma grande vitória, mas comparado com pouco recurso, visto que para os bancos foi jogado 1,2 trilhão, né, para que os bancos ajudassem as pequenos e médios produtores em todas as áreas, né? Mas que foi uma grande vitória da área, foi, né? E a gente tem que dar nome aos bois aqui, a questão da autoria da lei, da Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, igual o Randolfo Rodrigues, que foi o senador autor da lei de auxílio emergencial. E a gente tem que bater nessas teclas de que esse recurso, nós, artistas, nós temos que ter o máximo de pessoas, o máximo... Estão me ouvindo? Parece que sumiu tudo aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá? Estamos então, sim. Então, o que a gente precisa ter é o seguinte, é um momento rico de aprendizado e de participação política e econômica. Renê, só um minutinho só um minutinho. Sim. Ô Diego, você acabou de entrar aí, mas você colocou para apresentar o seu celular, a gente está vendo a tela do seu celular. É só clicar em parar a apresentação, se o Diego estiver me ouvindo, estação de energia, porque senão a gente vai ver você mexendo no seu celular aí, ó. Ai, gente, como que eu vou ligar? É só para... Nossa senhora. É só clicar aí, ó, parar a apresentação. Será que ele está ouvindo a gente? Acho que ele não está ouvindo a gente. Tá aí bem em cima aí, ó, parar a apresentação, bem na tela preta aí, ó, em verde. Será que ele está ouvindo a gente? Diego? Aí, agora foi. Obrigado, viu? Pode continuar, Renê. Então, eu estava dizendo que o importante desse momento, desse processo que a gente está fazendo essa semana, a gente está, além de expor o nosso trabalho, a nossa participação política nessa questão da cultura e do auxílio emergencial aos artistas e trabalhadores da cultura, a gente está ajudando o município a receber um recurso muito importante, muito interessante. Então, a nossa atuação, além de ser em defesa da arte e da cultura, nós estamos fazendo uma defesa de recursos para o município, né? Será dinheiro que vai ser investido aqui na nossa sobrevivência durante a pandemia, né? Além dessa participação política, que nos leva a perceber que a cultura é muito mais do que simplesmente tocar uma viola no programa caipira, ou tirar uma fotografia, ou pintar um quadro, né? Então, a amplitude, né, desse momento, dessas ações, ela é de uma importância, assim, incomensurável, né? Eu vejo pelo menos desse jeito, tá bom? Então, muito legal. O aprendizado, a publicização dos artistas, né? Um monte de gente que é artista aqui em Porto Velho que eu não conhecia, né? Várias modalidades artísticas vivas, né? E eu brincava até algum tempo atrás de cada poste tem um violeiro, atrás de cada arte tem um poeta, mas é muito mais do que isso, né? Quando eu passei lá na estação, na FEPASA, e vi aquelas bandas de rock lá com tanta qualidade, com tanto empenho, e fazendo um trabalho muito interessante, e aí você vê aquela turma do teatro, um grupo enorme de estudantes, né, Du, fazendo aquele trabalho bonito que nós fizemos lá. Então, é um negócio, assim, que a gente percebe o valor político, cultural e financeiro que é a cultura. Bom, é isso aí. Obrigado, viu, Inês?
Bom, gente, alguém mais tem alguma coisa para falar? Eu vi que teve um comentário. A Lisandra colocou, agora eu estou entendendo melhor. Que bom que a gente conseguiu passar alguma coisa para você entender. O desafio está sendo em regulamentar sem descaracterizar o sentido da lei. Exatamente. Essa é a luta lá no Ministério do Turismo, né? Esperar essa regulamentação sair de forma coerente com o que está escrito na lei, né? Bom, o Diego, beleza? Diego acabou de entrar aí no finalzinho, tudo bem? Cheguei um pouco atrasado, eu cheguei agora na cidade. Sem problemas. O Bruno estava participando também, aí depois ele pode passar e a gente vai publicar depois no YouTube a reunião, tá? Dá para assistir depois inteiro. Tá, beleza. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer contribuir? Dar alguma sugestão? Fiquem à vontade, agora que vocês estão mais por dentro aí do assunto. Só colocar o nome lá no chat, tá? E a gente já conversa. Enquanto vocês vão tomando coragem aí e preparando as ideias, a gente tem um cronograma não oficial, tá? Do Ministério do Turismo, que é o cadastramento dos municípios na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que vai fazer aí essa distribuição dos recursos. No dia 25, a partir do dia 25 de julho, começa esse cadastramento. E a partir do dia 6 de agosto, o município começa a receber esses recursos, tá? Porto Ferreira já está totalmente regulamentado para fazer o cadastramento e receber esses recursos, tá? Então, quem tem, os municípios que têm fundo municipal regularizado, conselho municipal ativo, vão ser os primeiros a receber. Então, a gente já tem o conselho formado, com a mesa diretora formada, a gente já tem o fundo com CNPJ e conta bancária regularizada em dia, e nessa semana mesmo a gente já fez aí o cadastramento na plataforma Mais Brasil do Fundo Municipal de Cultura. Então, a gente já está cadastrado na plataforma. Agora, só falta esperar abrir o sistema para a gente se inscrever na Lei Aldir Blanc para receber os recursos. Tá? Então, isso aí é o principal para a gente, né? Para a gente receber o recurso o mais rápido possível. A Lisandra tem uma pergunta, fica à vontade. Eu só queria tirar uma dúvida, vamos ver se eu consigo me expressar direito. Mesmo que, por exemplo, eu não esteja apta para esse auxílio que vai vir, se eu quiser ajudar a montar ou participar em montar os editais ou alguma coisa do tipo, em colaborar, eu poderia da mesma forma? Poderia. Nesses 3 eixos que eu falei, que é o auxílio emergencial individual e o auxílio emergencial para produção, para espaços culturais e para os editais, quem não está apto a receber o auxílio emergencial individual do artista, pode participar dos editais, tá? Então, nesse caso, mas ainda mesmo assim eu não estou apta a participar dos editais. Você pode ajudar na produção, por exemplo. Se alguém quiser fazer um edital e você quiser ajudar essa pessoa a fazer, pode fazer, não tem problema. Eu acho que foi mais ou menos a mesma dúvida do Eduardo. Alexandre, essa questão da formação, eu respondi antes de você entrar. A secretaria ela não tem a possibilidade, não tem recursos humanos possível para produzir os projetos. O que a gente tem é tirar as dúvidas sobre as inscrições. Então, eu tenho dúvida de como me inscrever no edital, a secretaria vai estar lá, mas a produção, a gente nem pode fazer a produção, porque é uma produção que parte aí da sociedade civil, né? Eu não posso lançar o edital e produzir um projeto para o edital que eu lancei. Então, a produção mesmo do edital são as pessoas que precisam fazer. Agora, tirar as dúvidas de como se inscrever, quais documentos precisa, isso sim a gente está à disposição. O Renês, é isso? Eu queria fazer a pergunta, enquanto o Yuri estivesse presente, né? Veja só, ele trabalha com audiovisual, é isso? Se eu entendi, né? Também. Então, veja só, eu até antes da pandemia eu participava de uma dupla caipira.
Poderia fazer alguma coisa nesse sentido, a dupla caipira cantando na parte da música com o Yuri. É um exemplo, né? Vale que pode ser junção de várias outras artes. Estou citando esse exemplo para ficar mais fácil de entender. Pode, é a mesma coisa que o Bruno perguntou, de fazer videoclipe. Isso vai se encaixar nos videoclipes aí das bandas de rock, pode ser banda de rock, pode ser dupla sertaneja, pode ser qualquer estilo musical, né? É a mesma modalidade. Alguém mais tem dúvida? A gente já está caminhando para o nosso encerramento da reunião, então é a última chance aí de colocar as dúvidas aqui. Se ninguém tiver dúvida, eu já passo aí para as palavras finais, tá bom? Bom, cheguei atrasado, né? Então eu vou deixar para reiterar aí sobre a reunião depois, mas o Bruno estava presente aí, né? Eu falo com ele. Eu não vou ficar perguntando coisa que você respondeu. Não, beleza, Diego. Eu acho que entrando no final fica mais complicado, né? Porque a gente já falou muito, eu já expliquei tudo aqui. Tranquilo. Mas fica à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, a gente responde. Eu só ia perguntar como que vai funcionar esse cadastramento dos grupos. A Jaque falou para falar do mapeamento, eu já respondo sua pergunta. A gente já está com o mapeamento aberto, né? Então, quem quiser fazer, quem quiser não, façam o cadastro, tá? Quem for profissional, quem for amador, quem for que está estudando ainda modalidades artísticas, façam o cadastro, porque no cadastro lá vai dizer, ó, eu sou profissional, sou amador, sou estudante. É importante vocês fazerem o cadastro para a gente entender qual que é o setor, como que está o setor cultural da cidade, né? Então lá tem o cadastro de espaço cultural, de artista individual e de grupo cultural. Então se eu tenho um grupo musical, se eu tenho um espaço aí de exposição de fotografia, façam no cadastro, tá bom? Eu posso mandar para vocês depois o link, tá? Mas está nas redes sociais, tem em todos os lugares. Vai, Alexandre. Ô, Regi, dentro dos editais e desses recursos destinados aos grupos, existe alguma contrapartida, por exemplo, para esses artistas se apresentarem em escola pública, fazer um ato, lógico, no pós-pandemia, em contrapartida aos recursos que vão ser destinados? No caso do edital, Alexandre, aí só se for depois da pandemia acabar, porque edital, é o que eu falei no começo, edital não é auxílio, então não tem contrapartida. Edital é você receber pela força do seu trabalho inserida naquele objeto. Então, não existe contrapartida, e sim troca de serviço. Então, eu vou lá, faço meu serviço e vou receber por ele. Agora, o espaço cultural que recebeu auxílio, aí sim ele tem a obrigatoriedade de prestar um serviço social depois em escola e em espaços públicos. Não sei se eu fui claro. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Exemplo, Diego, pode fazer o seu cadastro como músico da estação, tanto no edital quanto no mapeamento. No mapeamento, gente, tem a opção de você colocar, se eu trabalho com mais áreas. Eu no caso, eu só trabalho na música, mas, por exemplo, o Diego, que trabalha no audiovisual, que trabalha na música, ele pode colocar lá, tem uma opção de você colocar mais de um, tá? Então, coloca música, audiovisual e demais, tá? Uhum. Gente, deixa eu ver aqui. Eu estava pensando a mesma coisa, Alexandre, mas acho que as parcerias podem rolar mesmo que online, não? Eu acho que sim. Eu acho que do mesmo jeito que a gente está fazendo os fóruns online, os grupos das modalidades podem se reunir online para discutir a produção de um espetáculo, entendeu? É por isso que eu acho importante ter alguém da produção amanhã e para fazer essa organização, né? Eu acho imprescindível isso para facilitar esses editais em conjunto, né? Gente, então ninguém mais se inscreveu, eu vou passar a fala para a Jaque, para ela finalizar a participação, a Jaque é presidente aí do Conselho Municipal de Política Cultural, e a gente encerra por hoje. Amanhã tem mais uma, quem quiser participar,
mesmo que não é da área, é importante participar para a gente conversar e continuar dialogando. Então aí o Diego que chegou depois, se quiser participar amanhã também, a primeira parte da reunião é sempre a mesma coisa, a gente explica a lei e tudo mais. Jaque, fica à vontade. Maravilha, Regis. Obrigada, viu? Gente, hoje no começo da reunião, eu, Du e o Renê e o Yuri, a gente estava conversando sobre a quantidade de artistas que estão participando dessas reuniões. Então, para vocês que estão aí, vamos convidar as outras pessoas. Hoje eu mandei o convite para a Li, mandei para o Thiago. Convidem outras tantas pessoas. Amanhã é um dia importante também, né? Pensar nesses produtores locais para exatamente pensar, né, nesses grandes projetos, né, dentro desses editais aí, porque tem muita pouca gente sabendo, sabe? E aí a gente, como eu falei nos outros dias, nós somos os replicadores dessa informação. Vamos fazer os convites, vamos encaminhar os links, explicar sobre o mapeamento. Às vezes a pessoa também está trabalhando, né, não pode participar, mas levar essas informações para essas pessoas entenderem a necessidade mesmo de estar aqui nesses espaços de discussões. E amanhã estamos aí de novo, mais uma vez. Gratidão a todo mundo que participou, os conselheiros também. E é isso. Obrigado, Regis. Obrigado você, Jaque. Bom, gente, é isso. Quem quiser participar, então, amanhã fica convidado. E quem quiser assistir as outras reuniões, de segunda, terça e quarta, é só entrar no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Porto Ferreira, tá? O vídeo de hoje, provavelmente, vai ser postado hoje à noite, no finalzinho da noite já vai estar também lá. Mas mais garantido amanhã de manhã, quem quiser saber e assistir a reunião inteira de hoje, beleza? Bom, então, gente, obrigado mais uma vez, estamos à disposição para tirar dúvidas aí, pode ligar na secretaria, mandar o WhatsApp para mim direto, a gente vai conversando e tirando as dúvidas, beleza? Então, obrigado a todos aí e até amanhã. Valeu! Até amanhã.